corrupção em si possa ser transformada em crime hediondo. E a observação aqui dentro das falas, no geral, só para que a gente possa estar repensando, e espero que isso passe lá, é que realmente isso possa passar, né? Independente da cidade que seja que essas coisas infelizmente ocorram, isso possa estar passando para nos beneficiar aqueles que são honestos e que lutam para o bem comum. Tá? É só uma observação. Obrigado. Vamos dar uma pausa aqui. Aí eu respondo, então vamos rodar. Pode ser, gente? Não fica muito. As perguntas são muito boas, assim, para ti. Né, assim, bom, primeiro eu quero concordar inteiramente com você, Dorinha, e transformar isso realmente quase como uma palavra de ordem interior para mim e para as pessoas, né? Não sonegar não é virtude, é obrigação. Né? Agora, infelizmente, não é uma prática ainda muito hegemônica no Brasil, especialmente entre os que podem, entre os que mais podem, geralmente. Né? Mas eu concordo inteiramente com você. A questão das reformas, bem entendido, você está perguntando por que não sai a reforma tributária e a reforma previdenciária. Olha, gente, tudo na sociedade é difícil. Nós vivemos, construir consensos é difícil. Né? Isso vale às vezes nas relações de família, ou nas relações de vizinho. Né? Quer dizer, não tem ditado de falar cada cabeça uma sentença. No contexto mais amplo de uma sociedade, nós temos interesses diferenciados. Né? Não estou dizendo que nós temos que aceitar a tese marxista da luta de classes, mas me parece que fica muito claro na sociedade que tem interesses conflitantes na sociedade. Interesses econômicos, sociais, interesses culturais, diferentes concepções de vida, diferentes projetos de sociedade, de leituras da vida, diferentes concepções filosóficas, religiosas. E essas diferenças são mais agudizadas no nosso tempo. Nós vivemos um período assim, de um fortalecimento muito grande da chamada subjetividade. Né? Estimula também um certo achismo. Hoje eu penso assim, hoje você não tem grandes correntes de pensamento. Há na minha opinião, posso estar enganado, gostaria de estar enganado, mas há um refluxo no movimento sindical, nos movimentos sociais. Né? Então você criar consensos é um desafio. É um desafio da democracia. Né? E aí mexe com muitos interesses. Eles não estão tributários, tem os interesses dos estados. Essa guerra fiscal que eu acho profundamente prejudicial ao país, ao projeto nacional. Né? Mas é difícil fazer a convenção dos estados. Né? Essa questão de fazer uma reforma tributária que cobre um pouco mais daqueles que podem pagar mais, também não é fácil. Nós sabemos que aqueles que podem pagar mais têm muito poder. Né? Não querem pagar e têm poder. Poder sobre os meios de comunicação, né? Sem poder também. Então você construir, desde a reforma previdenciária, você mexe com interesses também, um tema muito delicado no direito, assim, a questão do direito adquirido. Para você ter uma ideia, Dorinha, como é que os consensos têm que ser trabalhados, assim, com paciência. Eu estive na Áustria, quando eu era ministro, e tive um encontro com a questão da Previdência. Eu fiquei encantado. Isso foi em 2008, eu estive lá, 2007, 2008. Eles fizeram na Áustria uma reforma da Previdência que vai até 2030, para acalmar interesses. Começou a fazer a reforma da Previdência no Brasil. Primeiro setor, você mexe com o Poder Judiciário. Tem aposentadorias altas e permanentes. É um setor difícil, tem poder, né? Então, para evitar, para trabalhar essa questão do chamado direito adquirido, não, tudo bem, você vai aposentar e vai receber. Agora, quem vier depois, então a reforma lá vai se esgotar, vai zerar em 2030. Para ir compor esses interesses. Eu acho que fazer no Brasil uma reforma política, por exemplo. Não, a gente não vai ficar com destaque. Agora, vamos fazer uma reforma daqui a 10 anos. Chega, daqui a 10 anos chega. Sabe assim? Então você tem que ter essas mediações. Eu acho que você fazer essas reformas, não na perspectiva que elas estão sendo colocadas às vezes. Porque muitas vezes a reforma tributária e a reforma previdenciária estão sendo
a questão das aposentadorias. Isso tem que ser tratado sim, mas para mim o mais importante é discutir a reforma tributária na perspectiva da justiça tributária, por sua vez se vincula também à justiça social. Bom, depois a questão da Fabiana, né? Olha, Fabiana, se bem entendi, pelo que eu sei, o Bolsa Família está vinculado à assistência social. Dentro do Ministério, nós consideramos dentro do Ministério, considerávamos, né, e o Bolsa Família, inclusive, faz parte